quero sepultar o meu querer. Minha alma está tão triste, pedindo seu perdão. Me dá, Senhor, um novo coração. Preciso, meu Senhor, ouvir tua voz, dizendo: filho meu, estou aqui. Sentir o seu carinho, sentir o seu perdão. Me dá, Senhor, um novo coração. Vem, meu Senhor, me renovar, com seu amor me aceitar, com o Espírito envolver a minha vida e o meu ser. Vem, meu Senhor, me renovar, com seu amor me aceitar, com o Espírito envolver, pra entregar em seu altar o meu viver. Preciso, meu Senhor, ouvir tua voz, dizendo: filho meu, estou aqui. Sentir o seu carinho, sentir o seu perdão. Me dá, Senhor, um novo coração. Vem, meu Senhor, me renovar, com seu amor me aceitar, com o Espírito envolver a minha vida e o meu ser. Vem, meu Senhor, me renovar, com seu amor me aceitar, com o Espírito envolver, pra entregar em seu altar o meu viver. Senhor, ó meu Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quero cumprimentar os irmãos com a preciosa paz do Senhor Jesus, os irmãos que me assistem pela TV Aliança e os irmãos que me escutam através da 104,5, Rádio da Aliança, Rádio da Família. Nós vamos, nesta manhã, pela graça de Deus, meditar na palavra do Senhor e vamos orar, falar com Deus. Desde já quero deixar um convite para você que está me escutando aí, você que pode, tem a possibilidade. Nós estamos no segunda semana da campanha da Tarde da Bênção, e o culto é às 15 horas e você é o nosso convidado especial para estar aqui na Tarde da Bênção, adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Atravessando o Jordão das impossibilidades, venha passar sobre o altar e ser abençoado. Nós vamos meditar em Eclesiastes no capítulo de número 3, é um texto bastante conhecido, mas tem algumas lições que nós tiramos desse texto que nos traz grandes verdades. Eclesiastes capítulo 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus.
Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrar e fazerem bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos parar um pouco para meditar a respeito desse texto, a qual Salomão, que se intitula no capítulo 1 de Eclesiastes como o pregador. Eclesiastes é um livro tremendo, é um livro realmente de sabedoria. Porém, quando nós nos deparamos com Eclesiastes, nós temos que entender que nós devemos olhar a vida de duas formas, para nós compreender o que Salomão quis nos passar dentro desse livro. Porque se você olhar e ler o livro de Eclesiastes na sua totalidade, se você ler esse livro e olhar para a vida apenas com um olhar horizontal, parece que a vida é só luta, parece que todo o trabalho debaixo do sol é só enfado, parece que não há recompensa nenhuma pelo trabalho estabelecido dos homens. Se você olhar a vida para o livro de Eclesiastes e olhar a vida apenas no horizontal, você pode usar a filosofia dos epicureus. E qual era a filosofia dos epicureus? Comemos, bebemos e amanhã morremos, porque nada nos espera. Se você olhar Eclesiastes só apenas olhando nesse sentido, parece que não tem valor nenhum o dia nem a vida. Porque o livro de Eclesiastes, Salomão nos mostra alguns detalhes que ele vai representar dentro desse livro, que nos deixa um pouco perplexo, se nós estivermos olhando a vida somente no horizontal. Mas o livro do Eclesiastes, ele é um livro a qual nós devemos olhar a vida também no vertical. Por quê? Porque quando olhamos para essa vida pensando nas promessas de Deus e pensando o que Deus tem preparado para aquele que crê e que tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós não esperamos em Cristo somente nessa vida, para não nos tornar os mais miseráveis de todos os homens. Quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, sabemos que existe um reino eterno nos aguardando. Nós podemos dizer com toda certeza, as aflições debaixo do sol, o trabalho cansativo, as lutas, os velórios que vamos, tudo isso se torna aflição, mas sabemos que aquilo que Deus tem preparado para nós, as aflições desse tempo presente, nem são aptas para se comparar com a glória que há de se manifestar.
Então nós olhamos para esse livro não apenas com um olhar horizontal, mas olhamos para esse livro com um olhar vertical, sabendo que há uma promessa de Deus sobre a nossa cabeça. Uma vida tanto nessa terra com abundância e também uma vida eterna. Isso deve ser algo que não pode sair da nossa mente quando nós lemos a Bíblia Sagrada, que tem uma vida eterna preparada para nós, comprada por um preço não caduco, de ouro ou prata ou coisas corruptíveis, mas comprada pelo um precioso, irmãos, precioso sangue de Jesus Cristo no Calvário, a qual nos dá, nos proporciona, nos oferece um privilégio tremendo, um privilégio gigantesco, saber que aonde há um ou dois ou três reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. A cruz do Calvário nos proporcionou isso. O véu foi rasgado de alto a baixo, e hoje você no seu trabalho, hoje aqui na igreja, hoje você na rua, no meio da sua família, dentro do seu lar, ou em qualquer ambiente desse mundo que você busca a Deus, você encontra Deus se o seu coração estiver buscando Ele de todo o seu desejo, com toda a sua vontade. Porque Ele mesmo nos ensinou, Ele disse: buscai-me-ei e me acharei, quando me buscai de todo o coração. Então nós vemos essa verdade. Aí vem Salomão e vai nos trazer o capítulo 3. Ele vai nos ensinar algumas verdades a respeito desse capítulo. Primeiro ele vai falar: tudo tem o seu tempo determinado. Irmãos, se nós formos falar de tempo, tempo é uma palavra que no hebraico ela é traduzida como zemon, tempo, e no grego ela é traduzida como kairos. Kairos é conhecido como o tempo de Deus. É o tempo que todo o propósito de Deus, que Deus estabeleceu, irá se cumprir. É o tempo a qual Deus nos proporcionou. É o tempo onde a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se manifesta na vida de todos os homens. Mas também conhecemos o tempo cronos, que é o nosso tempo, segundo, minutos, milésimos, horas, dias, estações, anos, décadas, séculos. E nós vivemos nesse parâmetro. Nem sempre o tempo de Deus é o nosso tempo. Às vezes nós esperamos algo de Deus hoje, e Deus tem algo melhor para nós amanhã. Mas Salomão quer nos trazer uma verdade aqui: tudo tem o seu tempo. Se você for parar um pouco para analisar, estou falando uns, não o mais precioso, mas uma das coisas mais preciosas que Deus deu para o homem é o tempo. Deus nos proporcionou essa preciosidade chamada tempo. Tem até um ditado popular, que eu não acho ele certo, mas ele é muito usado, onde diz que o tempo cura tudo, mas não é realidade. O que cura o coração do ser humano é Jesus Cristo. Independente da perca, independente do que aconteceu, independente do que está acontecendo, o que traz paz para o coração do homem não é o tempo, porque o tempo não faz você esquecer dos acontecimentos. O que traz paz para o coração do homem é Jesus estar dentro dele. É essa paz que transcende todo entendimento. Mas Salomão quer nos trazer algumas verdades nesses 14 pares de comparação que ele nos traz, quando ele vai falar sobre o tempo. Ele vai citar aqui 14 pares de comparação, que ele nos traz algumas verdades que encontramos dentro desse texto, a qual nós estamos meditando nesta manhã. O tempo é o bem mais precioso que Deus deu para o ser humano. E Deus vai nos mostrar, através do capítulo 3, que há um propósito dele debaixo dos céus. Importante nós sabermos que Deus não perdeu o controle nenhum do mundo. Embora muitas das vezes as notícias não são favoráveis a nós, mas Deus nunca perdeu o controle e Deus nunca abandonou o seu grande propósito. Deus cumpre tudo aquilo que Ele promete
ainda que uma e a maior promessa que Ele nos deu, que eu imagino que foi uma das mais complicadas, que nós devemos olhar para ela, e nós devemos ver o tanto que Deus é grande em prometer, em cumprir, que foi Jesus Cristo no Calvário. Ele prometeu que Ele viria, Ele prometeu que Ele morreria, e ainda que o homem o rejeitou, Ele foi para o Calvário. Se Deus nos promete uma coisa tão bela como essa, e cumpre, imagine as outras promessas que nós temos relacionadas na palavra dEle, que direciona a nossa vida. Então nós conhecemos uma verdade, que Deus tem um propósito, e Deus trabalha muitas das vezes com o tempo. Se você for parar um pouco para analisar, o tempo do homem se encurtou nessa terra, porque a eternidade não tem dias, não tem fim, não tem cronômetro na eternidade. Eternidade é eternidade. Se você tirar 100 anos de uma eternidade, ainda continua sendo uma eternidade. Mas você está vendo que o tempo do homem cada vez mais está se encurtando. Você via que os homens viviam 969 anos, se não me falha a memória, como Matusalém viveu, o homem que viveu mais sobre essa terra, filho de Enoque. Você vai ver que quando Deus olha para o ser humano e vê que a maldade do ser humano está gigantesca, e Ele pensa em destruir essa terra, Ele fala: olha, meu espírito não vai habitar no homem como habitava, agora o homem vai viver 120 anos. Foi só se encurtando. Depois que os homens passam no deserto, e Deus vê a ação dos homens, o comportamento dos homens, mesmo Ele mostrando o quão poderoso Ele era, o quão Ele era cuidadoso, o quão Ele protegia o seu povo, o quão as outras nações não tinham poder contra esse povo hebreu que estava no deserto. Quando eles estavam na presença de Deus, Deus travava as guerras e Deus vencia a guerra para eles. Deus era aquele que protegia e trazia o sustento necessário para a vida daqueles homens. Depois que Deus viu que até eles presenciando uma ação poderosa de Deus, que foi no deserto, que foi no Egito, que foi naquela caminhada de 40 anos, onde Deus se manifestou diariamente para aquele povo, o coração do povo ainda mantinha corrompido contra Deus. Aí vem Deus agora tirar um pouquinho mais do nosso tempo de vida nessa terra. Vem Moisés, escreve o Salmo 90, dizendo que o tempo do homem, a vida do homem seria 70, 80, e o que passa disso seria canseiro e enfado. E o mais importante, o tempo passa, mas passa como que voa. Deus mostra para nós que não podemos perder tempo. Para nós alcançar a promessa que Ele tem na minha e na sua vida, nós temos que usar esse bem precioso que é o tempo, para nós alcançarmos as promessas que Deus tem para nós. Você quer ver o tanto que o tempo é importante? Depois que a nação de Israel entra dentro das terras prometidas, já tinha conquistado alguma parte das heranças, a Bíblia diz que Deus vai até Josué, e Ele vai ter um diálogo com Josué. Deus olha para Josué, porque Deus tem um propósito na nossa vida, e Deus quer que nós alcancemos esse propósito, para que nós vivemos uma vida abençoada, e para também glorificar o seu nome, mostrar para os seres humanos, que aquilo que Ele promete, Ele estabelece na nossa vida, e Ele cumpre. Ele chega até Josué e diz: Josué, tu está ficando velho, rapaz, o tempo está passando, Josué, e há muitas terras para ser conquistadas. Deus queria mostrar para Josué que o tempo estava passando, que havia um limite de vida que Ele tinha estabelecido para o homem, e havia uma necessidade de Josué conquistar aquilo que Ele estabeleceu para Israel. É por isso que Ele vai ter esse diálogo com Josué, porque nós não podemos perder o nosso precioso tempo que temos aqui nessa terra que Deus nos proporcionou. A grande pergunta é: como você está usando o tempo que Deus te deu? Será que nessas 24 horas do dia nós estamos perdendo muito tempo com as redes sociais, com a internet, com os streamers da vida? Ou será que nós temos buscado usar esse bem precioso para alcançarmos as promessas de Deus? Será que você tem usado o seu dia, que
se você parar para analisar, cada manhã de um dia, de um tempo, a misericórdia do Senhor se renova em nossas vidas. Que a cada momento Deus tem nos dado a graça da sua presença, que podemos usar o tempo, que é esse bem tão precioso, para nós buscarmos a Deus, e para nós alcançarmos a promessa de Deus, para que através desse testemunho, nós possamos honrar e glorificar o nome do Senhor. Infelizmente tem muita gente perdendo tempo, pessoas que Deus tem grandes promessas, pessoas que Deus estabeleceu na vida deles grandes propósitos, mas perdem muito tempo. Infelizmente tem pessoas que estão perdendo tempo, mas estão perdendo um tempo tão precioso, que nunca volte atrás. Sabe qual é um dos tempos mais perdidos do ser humano que eu encontro? É o tempo que ele vive sem Jesus Cristo. É um tempo perdido, é um tempo sem propósito, é um tempo sem visão, é um tempo sem foco, é um tempo onde ele não tem estabilidade espiritual nenhuma na sua vida. O que tem de pessoas que estão usando o seu tempo, mas na verdade está perdendo o seu tempo. Pessoas que antes usavam o seu tempo para glorificar a Deus, para vir aos cultos, tirava como primordial a quarta, a sexta, o domingo de manhã, o domingo à noite, que são os horários dos nossos cultos, para estar aqui nesse precioso tempo de adoração a Deus. Um tempo onde em 1h30 pode mudar totalmente uma família, uma geração, o mundo, em 1h30 de culto ao Senhor. Então, dentro daqui, Salomão está nos dizendo de forma clara e objetiva: aproveita o seu tempo, porque ele passa rápido. Porque se você não usar esse tempo precioso que Deus te deu, que é a vida, com as coisas de Deus, estar na presença de Deus, conquistar aquilo que Deus lhe ofereceu, lhe prometeu, e você conseguir alcançar isso, você vai escrever as mesmas palavras que Salomão escreveu no livro de Eclesiastes. Você vai olhar para trás e vai dizer: tudo é vaidade. Você vai olhar para trás e vai ver: tudo é canseira e enfado debaixo do sol. Se você não tiver Deus na sua vida, você vai viver na filosofia dos epicureus: comer, beber e morrer, que não nos resta mais nada. Mas se nós usarmos o tempo que Deus nos deu, esse bem tão precioso, para alcançar esses propósitos de Deus debaixo do céu, nós iremos viver uma vida, e uma vida em abundância. Nós iremos chegar nos nossos últimos dias, e vamos olhar para trás, e vamos dizer o que o salmista diz com tanta clareza: já fui jovem, eu vou conjecturar, já fui jovem, o tempo passou, hoje eu sou velho, mas desde a minha meninice até o dia dos meus cabelos brancos, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Todo-Poderoso Deus, bendito és o teu santo nome. Quero, meu Deus, te agradecer, meu Pai, pelo tempo que o Senhor tem nos dado. Embora não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, nós não temos noção, meu Deus, o que vai acontecer daqui a algumas horas, mas queremos buscar do Senhor, acreditar, meu Pai, nas promessas do Senhor, que nós vamos alcançar as bem-aventuranças, meu Deus, que o Senhor tem para as nossas vidas. Queremos viver aquilo que o Senhor estabeleceu para os seus filhos. Meu Pai, queremos vencer a morte, queremos romper a eternidade na sua presença. Meu Deus, nesta manhã quero pedir perdão pelo tempo que muitas das vezes, meu Pai, é usado de formas erradas, meu Deus, a qual nós perdemos tantos momentos com coisas desnecessárias. Quero, meu Pai, agradecer ao Senhor, porque o Senhor sempre traz em nosso coração um alerta, assim como o Senhor falou com Josué:
Meu Deus, que no nome de Jesus Cristo nós possamos honrar o Senhor diariamente, todos os dias. Nós possamos nos levantar para buscar a promessa do Senhor, alcançar, meu Deus, essa tão rica e maravilhosa promessa que o Senhor tem nas nossas vidas. Assim, meu Deus, nós glorificamos, bendizemos, adoramos, exaltamos o nome santo do Senhor. Meu Deus, que a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça esteja em nossas vidas. Quero, meu Pai, apresentar diante do Senhor os meus irmãos que estão longe, que estão perto, que estão viajando, que estão trabalhando em outras cidades, que estão, Senhor, lutando, meu Pai, para conquistar as promessas do Senhor. Quero lançar a palavra de proteção sobre eles. Benditos serão ao sair e benditos serão ao retornar, meu Pai. Meu Deus, eu oro pela família daqueles, meu Senhor, que perderam um ente querido, que está vivendo, Senhor, o sofrimento de um luto, meu Pai. Meu Deus, eu oro, Senhor, por aqueles, meu Pai, que perderam seus parentes naquele acidente, Senhor, daquele avião, meu Pai. Que o Senhor venha trazer um conforto no coração desses familiares, meu Deus. Senhor, que o sangue de Jesus, meu Pai, seja, meu Pai, um consolo sobre o coração do aflito, Senhor, que perdeu um ente querido naquele acidente, meu Pai. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor nesta manhã, que o Senhor venha derramar sobre nós esta misericórdia do Senhor. Ajude nas nossas fraquezas, nos faça cada dia melhor na sua presença. Não nos deixe sem o teu Espírito Santo, porque sem ele, meu Pai, nós não somos nada, não temos direção, não temos, Senhor, nem para onde andar, Senhor, sem o teu Espírito Santo, meu Pai. Meu Deus, abençoe a igreja, abençoe os projetos, abençoe os planos. Meu Pai, abençoe a abertura de novos trabalhos. Senhor, que a mão do Senhor nos conduza, que não possamos dar um passo para frente e nem um passo para o lado, se não for o Senhor nos guiando, meu Pai. Meu Deus, não nos deixe tomar atitudes que não vai de acordo com a vontade soberana do Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos guia, abençoa cada um, que nós possamos, Senhor, ter um dia a qual iremos conquistar, meu Deus, conquistar, meu Pai, as promessas do Senhor, andar na sua presença, estar junto com o Senhor, meu Pai. E assim, meu Deus, nós oramos confiando, Senhor, na força do seu poder, em nome de Jesus, teu Filho, meu Pai. Amém, meu Deus, amém e amém. Graças a Deus. Estende suas mãos, nós vamos abençoado com essa verdade. Tudo tem seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Deus abençoe, vai em paz em nome de Jesus.